Então, já estamos aqui com o João, não é? João Marcelo, uma boa tarde, bom tê-lo conosco. João Marcelo vai fazer a nossa segunda fala agora. Eu vou passar a uma apresentação um pouco mais formal do João, né? Ahn, Me deixem só acessar aqui o nosso caderno, né, com essas informações do professor. João Marcelo é um professor do Instituto Federal da Bahia, não é? Ele é lotado no campus de Juazeiro, é graduado em mestre em filosofia pela UFPE, não é? Respectivamente em 2015 e 2018, e cumpriu seu doutorado junto à UFES, não é? Universidade Federal do Espírito Santo, bem recentemente, no ano anterior, em 2024, tendo estudado um tema bastante relevante, eu diria absolutamente central, não é, do bom entendimento de Husserl, que é o problema da evidência, não é? Da verdade, em uma tese intitulada Do sentido ah, ao problema da verdade na fenomenologia de Edmund Husserl, implicações da ressignificação transcendental do conceito de transcendência na Adequatio Rei et Intellectus Husserliana. É, João Marcelo participou também do programa de mobilidade acadêmica na Universidade de Coimbra, no semestre inicial de 2015. E ele se interessa, sobretudo, por filosofia contemporânea e por temas, mais destacadamente, não é, relacionados à ética e política e à fenomenologia transcendental, com ênfase em questões ah, relativas à verdade transcendental, não é? João vai nos falar hoje sobre evidência na fenomenologia transcendental, sobre adequação e apoditicidade. Eu agradeço ao João pela presença, pelo tempo que ele dispõe aqui às nossas discussões. Eu passo a palavra a ele. Obrigado. Olá, Flávio. Olá, colegas. Vocês me ouvem bem? Eu vou tentar projetar minha tela aqui, se for possível, para vocês poderem acompanhar minha apresentação. Tá dando algum bloqueio aqui. O Paulo está como host, não é? Acho que o Paulo tem de habilitar aí. Se não te aparecer, Paulo, nenhuma mensagem por conta do pedido dele, você habilita ali naquele arpão escrito share, o verde, ali embaixo. Multiple, one Isso, participant, multiple participants. can share. Ixi. Isso. Veja se Pronto, você agora consegue. apareceu para mim aqui a opção. Pois. Vocês conseguem ver a tela? Eu não estou vendo, mas eu acredito que sim. Sim, sim. Estamos sim. Ótimo. Obrigado pela confirmação. Eu vou abrir meu tempinho aqui também. Prometo, professor, tentar ser rigoroso nos 45 minutos. Vamos ver se dá certo. Tá Novamente, ótimo. boa tarde a todos e todas. Antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de parabenizar, né, os professores Flávio Curvelo e professor Paulo Tadei pela realização desse quinto simpósio de Fenomenologia Husserliana. Esse é um evento que está consolidado já, né, no nosso calendário como, de fato, um momento importante para todos nós que temos algum interesse e desenvolvemos pesquisa em torno do pensamento do Husserl. E aí, nesse sentido, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite de participar dessa mesa. Eu tive a felicidade de ter o professor Flávio como avaliador da minha tese, né? Inclusive tanto na qualificação quanto na defesa propriamente dita do doutorado. Então, realmente receber o convite de vocês para mim foi motivo de muita satisfação. É um desafio, mas foi motivo de muita satisfação estar aqui hoje. Então, me sinto realmente honrado em poder compartilhar esse espaço com vocês e com os demais pesquisadores e pesquisadoras dedicados a essa tarefa que geralmente é muito árida, né? Que é tentar interpretar os escritos do Russell. Então, agradeço também a todos e todas pela presença e especialmente pela paciência com a apresentação que eu vou iniciar agora aqui. Como o professor Flávio falou, eu defendi meu doutorado recentemente, né? E aí, junto com a análise das implicações do significado fenomenológico transcendental do conceito de transcendência, na reflexão do Russell sobre a verdade, uma outra parte bem significativa da tese foi dedicada ao conceito de evidência pela
umbilical vinculação intencional que a evidência tem com o conceito de verdade para o Russell. E aí, com base em alguns momentos dessa abordagem da tese sobre a evidência, eu estruturei essa fala de agora, certo? Então, é uma fala que se constrói basicamente com caráter, portanto, exegético, em torno desse conceito evidência na fenomenologia do Russell, na fenomenologia transcendental, especificamente russerliana. Feito esse panorama, vamos passar então ao que de fato nos interessa. Eu faço uma breve recapitulação inicialmente de passos que vão se somar para chegar onde essa discussão almeja. Num primeiro momento, lá no segundo encontro de filosofia fenomenológica que aconteceu em Recife, foi ano passado, eu discorri um pouco sobre a importância e a delimitação do conceito de evidência nos prolegômenos à lógica pura. E aí, dessa exposição naquele contexto, é importante para mim resgatar que a evidência em prolegômenos é definida por Russell como a vivência da consonância entre a visada e o que está presente em si mesmo, né, que ela visa, entre o sentido atual da acessão e o estado de coisas dado em si mesmo. Desse modo, como eu tentei explorar naquele encontro, a evidência não é compreendida por Russell como uma visão, intelecção ou captação meramente simples do objeto, como poderia aparentar. Ela é um ato de consciência por meio do qual se manifesta um acordo entre um sentido ideal carregado por um juízo e o próprio estado de coisas acerca do qual esse juízo se realiza, né? Configurando-se desse modo como uma vivência que reconhece essa consonância entre uma intenção vazia e, de alguma maneira, a presença da objetalidade por ela intencionada. Eu só vou fazer um esclarecimento sobre a apresentação aqui. Eu botei basicamente todas as citações que eu falarei ao longo dessa apresentação, e aí disso me tira um pouco o compromisso de anunciar começo e fim de citação, certo? Então, quando surgirem citações na tela, eu vou lê-las diretamente, sem seguir o protocolo de cito e fim de citação, por pressupor que todos vocês podem compreender que é uma citação, já que aparece aí. E aí, posteriormente, né, além de fazer essa análise em prolegômenos, também na sexta investigação lógica, ainda naquele encontro em Recife, no segundo encontro de filosofia fenomenológica, especialmente nos parágrafos entre os 37 e 39 da sexta investigação, com base na estrutura tripartite que o Russell apresenta da síntese de preenchimento cognitivo, né, que ele apresenta em momentos anteriores da obra, eu trouxe a definição do conceito de evidência mais detalhadamente, né, através dos dois sentidos que o Russell descreve. Então, grosso modo, em um sentido amplo, evidente é o ato que, em menor ou maior grau, promove uma síntese de recobrimento entre a intenção vazia e a intuição preenchedora, e, em sentido restrito, ela corresponde ao ato sintético de preenchimento, por meio do qual a intuição adequada traz a plenitude absoluta do objeto para a intenção vazia, estabelecendo assim uma concordância perfeita entre o alvo da intenção e o que se apresenta intuitivamente. Em ambos os sentidos, a evidência é compreendida nesse contexto como ato identificador, que na síntese de preenchimento é responsável por trazer algo da objetalidade visada para a doação, né, através da intuição preenchedora. Ela é, portanto, uma consciência em virtude da qual se reconhece que algo da objetalidade visada foi efetivamente apreendido, ou ainda como Russell reiteradamente a qualifica, né, ela é uma consciência de uma doação originária da objetalidade. Em outro momento, aí agora também ano passado, também em Recife, mas no segundo encontro, no 20º encontro da Ampof, eu realizei uma exposição análoga a essa que eu acabei de me referir. Todavia, dessa vez eu me dediquei a apresentar a importância metodológica da evidência e a delimitação husserliana dos seus sentidos, agora em obras fenomenológico-transcendentais. E aí, por meio de uma análise panorâmica, né, na qual eu deliberadamente recorri a obras que se situam em momentos diferentes, em décadas diferentes, indo desde 1906, com a introdução à lógica e à teoria do conhecimento, que é a Husserliana 24, até 1936, com a crise, né? Então, fazendo esse panorama, essa observação bem panorâmica, eu tentei reforçar a observação de que na fenomenologia transcendental
evidência, a acepção de evidência, permanece fundamentalmente a mesma ao longo do período, e que, além disso, essa concepção parece não divergir de maneira relevante da conceituação husserliana empreendida nas investigações lógicas. Em sentido amplo, a evidência continua sendo definida como o ato sintético de preenchimento de uma intenção vazia por uma intuição, através do qual se realiza intencionalmente a autodoação originária, ou seja, nessa acepção ampla, evidência é a autodoação originária sujeita a incrementos ou supressões. Em sentido estrito, por sua vez, ela também continua sendo defendida como a consciência de autodoação absoluta, ou seja, não é qualquer autodoação, mas exclusivamente aquela na qual a objetividade visada é autodada para uma intuição de maneira completa e indubitável. Esse é um pouco um panorama a partir do qual a história começa nessa fala de hoje. Apesar dessas permanências, nem tudo permanece igual, né? Por isso, nesse terceiro momento, no qual eu me coloco publicamente para tentar tratar da evidência no pensamento husserliano, eu tenho como objetivo apontar uma transformação relevante em torno desse conceito. Para isso, a fala está dividida a partir de agora em dois momentos. Inicialmente, eu vou expor a delimitação husserliana dos tipos de evidência que aqui me interessam, para, em seguida, deter a atenção no ponto principal, que é a alteração no entendimento de Husserl sobre a relação entre adequação e apoditicidade, enquanto características de evidências. Então, vamos iniciar lá, tentando delimitar inadequação e adequação. Fundamentalmente, essa distinção entre evidências adequadas e inadequadas se refere ao modo de doação da objetalidade envolvida na síntese de preenchimento concordante, né, tal qual aparece nas descrições já da sexta investigação lógica. Nesse sentido, como é sabido, inadequada é a evidência realizada tendo como base uma intuição preenchedora que não apreende o objeto ou estado de coisas visado em sua totalidade, né? E por isso caracteriza-se como sempre imperfeita e passível de complementação. Nesse sentido, ao explicar essa imperfeição, que marca essencialmente a evidência inadequada, Russell afirma nas meditações cartesianas que imperfeição significa aí, em regra, incompletude, unilateralidade, relativa à obscuridade, indistinção na autodoação da coisa ou dos estados de coisas. Por conseguinte, afetação da experiência com componentes coavisados e pré-visados que não são preenchidos. A rigor, a objetalidade dada numa evidência inadequada pode ser compreendida como um complexo, por um lado, de determinações provindas da intuição, daquilo que efetivamente aparece, mas que não exaure a totalidade do sentido visada, e, por outro, de indeterminações, que dizem respeito àquilo que não está sendo efetivamente dado, mas que compõem o sentido da objetalidade visada. A inadequação, nesses termos entendida, contudo, não deve ser interpretada como uma mera falha factual da subjetividade em intuir plenamente o objeto. Pelo contrário, em Ideias 1, Husserl sublinha que ela está essencialmente radicada no modo de ser da objetalidade e que, devido a isso, há coisas que, por princípio, só podem se dar inadequadamente. Nessa mesma obra, ele também aponta que isso não significa não significa apenas de maneira incompleta, imperfeita, num sentido qualquer, mas significa justamente o que é prescrito pela exibição por perfil. Uma coisa é dada necessariamente em modos de aparição. Neles, um núcleo efetivamente exibido é necessariamente envolto, no que se refere à apreensão, por um horizonte de dados concomitantes inautênticos e por uma indeterminidade mais ou menos vaga. Bem, apesar de ser impossível alcançar plena adequação nesse contexto, é possível que uma autodoação de tais objetalidades seja mais ou menos inadequada, como já apontei, né? Por isso, uma evidência inadequada ela é capaz de aumento ou diminuição, como Russell aponta também na mesma obra, dessa plenitude referente àquela objetalidade. O maior grau de preenchimento intuitivo que se pode obter no transcorrer de uma experiência concordante, apesar disso, ele é necessariamente assintótico, né? Por mais que se
alcance um maior grau de preenchimento, ele bate nesse teto assintótico, ou seja, o preenchimento pode conduzir, nesse contexto de inadequação, aproximativamente a baixíssimos níveis de inadequação, mas jamais converterá a autodoação daquilo que, por necessidade de essência, manifesta-se de modo inadequado em uma autodoação adequada estrito sensu. Por outro lado, por sua vez, assim como é defendido também na sexta investigação lógica, a adequação, em sentido estrito, qualifica a evidência na qual todas as dimensões da coisa foram postas em cena, todas as implicações foram delineadas. Em termos intencionais, isso significa que a evidência adequada se realiza quando a intuição preenchedora apreende o objeto ou o estado de coisas precisamente conforme o sentido prescrito pela intenção vazia, mas agora em toda a sua plenitude. Essa estrutura intencional do modo de doação estritamente adequado é apresentada por Russell no apêndice 5 de Introdução à Filosofia, datado de 1922. Nesse escrito, o fenomenólogo explica que para que haja conhecimento adequado, a autodoação deve ser adequada. O conhecido não deve conter nada em si, nada covisado, que não seja autodoação. Não deve restar nada de presunções, de antecipações, nada que exija mais progresso para esclarecimento. A adequação se realiza, portanto, quando a objetalidade visada é completamente intuída, ou conforme o próprio Russell sublinha no apêndice seguinte dessa passagem que eu agora acabei de ler, é uma evidência. Uma evidência é originariamente dada no sentido totalmente adequado se não tiver componentes não preenchidos nas intuições. Em virtude desse grau máximo de plenitude, ela é delimitada em ideias 1 justamente pela impossibilidade de variação. Né? A evidência adequada, Russell explica lá, não pode, por princípio, ser corroborada, enfraquecida e, portanto, ela é sem gradação. Essa plenitude, então, também carrega fortemente um caráter conclusivo. Né? Obter o grau máximo de adequação significa aqui que não há mais preenchimentos em aberto a serem ainda realizados. Além disso, é importante ressaltar, considerando as distinções estabelecidas em Ideias 1, entre os modos, famosa distinção, né? Entre os modos de doação do ser como realidade e do ser como consciência, que Russell sustenta que essas evidências adequadas somente poderiam ser obtidas no âmbito das vivências intencionais e seus componentes, ou seja, no campo da imanência da consciência pura. Visto que, ao contrário de uma coisa material, famosíssima frase do Russell, uma vivência não se perfila. Isso significa, no projeto fenomenológico como ciência da consciência pura, presente em Ideias 1, que a percepção da vivência é sempre vista como algo dado, ou a ser dado como absoluto na percepção, e não como idêntico em modos de aparição por perfil. Né? Se para ele lanço o meu olhar, tem um absoluto. Ele não tem lados que possam se exibir, ora de um jeito, ora de outro. Essa compreensão sobre a possibilidade de obtenção de evidências adequadas com relação às vivências puras mudará, como veremos daqui a logo, junto com o entendimento da relação entre adequação e apoditicidade. Antes, vamos examinar brevemente a caracterização russerliana da assertoricidade e da apoditicidade. Com relação às evidências assertóricas e apodíticas, Russell basicamente as diferencia em Ideias 1 com base na objetalidade a qual elas dizem respeito. Uma evidência assertórica tem individualidades como seu correlato, e uma evidência apodítica se refere a essências. Nos termos do próprio Russell, lá no parágrafo 137 de Ideias 1, pode-se constatar fenomenologicamente que o ver, por assim dizer, assertórico tem um algo individual, por exemplo, o apercebimento de uma coisa ou o estado de coisas individual. Se diferencia essencialmente de um ver apodítico, de um ver com clareza uma essência ou estado de essências. Bem, apesar dessa distinção entre a assertoricidade e a apoditicidade da evidência, de acordo com seu correlato, esses tipos de evidência não são de fato tematizados ou categorizados por Russell em Ideias 1. Eu fiz até um levantamento da ocorrência desses conceitos lá
em números, não cabe colocar aqui agora, mas para sustentar isso, não há uma tematização desses conceitos na obra. Por isso eu recorro a outros escritos fenomenológicos transcendentais para tentar me aproximar um pouco mais desses conceitos. Em Lógica, Preleções de 1902 e 3, é um texto que compõe a Husserliana Materiellen 2, Husserl explica que a evidência assertórica diz respeito ao juízo direcionado a factualidades. Quando julgamos assertoricamente, dizemos: é na verdade assim, é efetivamente, é factualmente assim que S é P, ou também é certamente assim. Em comentário a essa passagem, o fenomenólogo ainda registra em rodapé, que aqui está a diferença. É um fato em contraposição à necessidade. A evidência assertórica, portanto, é aquela na qual se obtém uma certeza com relação aos fatos, ou ainda, como dito de maneira bem mais precisa, ela é a evidência de fatos, como classifica Tugendhat. Ora, segundo a delimitação apresentada no parágrafo 2 de desculpa, de ideias 1, fato é tudo aquilo que existe espaço temporalmente em um determinado lugar ou momento, mas que poderia igualmente estar em qualquer outro lugar ou momento. Ou seja, os fatos são contingentes. Devido a isso, a evidência assertórica a eles vinculada também está marcada pela contingência. Consequentemente, a indubitabilidade é um atributo que não vai lhe pertencer. É então por isso que o comentário em rodapé do texto da lógica, acima citado, descreve a assertoricidade como oposta à necessidade. Ela é marcada pelo atributo da contingência. A evidência apodítica, por outro lado, é essencialmente determinada pela necessidade. Essa necessidade constitutiva da apoditicidade é precisada por Husserl em alguns escritos, especialmente como duas coisas: uma indubitabilidade absoluta, descrita como a impossibilidade de não ser, que é alcançada pela reflexão crítica. Essas duas características se encontram claramente articuladas na definição presente em Meditações Cartesianas, a qual, segundo Husserl, fornece o caráter fundamental da apoditicidade. Uma evidência apodítica tem a peculiaridade notável de não ser, em geral, apenas e simplesmente uma certeza de ser acerca das coisas ou dos estados de coisa nela evidentes, mas de se revelar ao mesmo tempo, pela reflexão crítica, como a absoluta impensabilidade do seu não ser, que ela, portanto, de antemão exclui como algo sem objeto qualquer dúvida que possamos conceber. Desses dois aspectos, a indubitabilidade absoluta, que também aparece aqui como a absoluta impensabilidade, e a sua camada de reflexão crítica, consideremos inicialmente o segundo. Cotidianamente, por exemplo, sobre algum objeto sensível com o qual nos deparamos, podemos realizar julgamentos evidentes, julgando assertoricamente, de uma maneira direta e sem hesitação, que o objeto está dado com alguma certeza. Essa certeza dessa evidência, contudo, ela é relativamente frágil, uma vez que ela não fornece nenhuma garantia que exclua a possibilidade de que o evidente possa se tornar posteriormente duvidoso, possibilidade para a qual a experiência sensível nos fornece já vários e infinitos exemplos. Para alcançar essa garantia, Husserl sustenta que é necessário refletir sobre a própria vivência obtida, a fim de examinar se ela atende o critério da indubitabilidade absoluta, que a estrutura vai ser apresentada em breve. Caso satisfaça essa reflexão crítica, a evidência poderá ser identificada como apodítica. O destaque na indispensabilidade desse aspecto reflexivo da evidência apodítica, para mim, é muito importante, pois demonstra que a apoditicidade não é uma característica simplesmente inerente à síntese de preenchimento evidente por si só, mas sim que ela é uma característica que pode ser atribuída a evidências após serem submetidas à reflexão que se debruça sobre elas. É por isso que Husserl, em Introdução à Filosofia, afirma que uma apoditicidade pura é uma realização crítica, é uma construção crítica. Ora, mas em que consiste essa reflexão crítica? A resposta para essa pergunta nos conduz a outra dimensão da apoditicidade, que é a sua absoluta indubitabilidade.
como sustenta Russell nas meditações cartesianas, a apoditicidade é uma indubitabilidade absoluta num sentido inteiramente determinado e peculiar. Essa peculiaridade da necessidade apodítica, que exerce a função de critério da reflexão crítica, é denominada por ele, em Introdução à Filosofia, de dupla negação. Essa designação, a mim parece, busca ressaltar que uma evidência é apodítica, no sentido mais amplo da palavra, quando se percebe que o ser do objeto evidente é insuprimível. Por quê? Precisamente porque qualquer tentativa de síntese de preenchimento que pudesse evidenciar o seu não ser, uma primeira negação, mesmo em uma pura variação imaginativa, ela vai se manifestar como radicalmente impossível, uma segunda negação. Dito de outro modo, aquilo que é evidente no sentido apodítico não pode, primeira negação, ser imaginado como inexistente, segunda negação, sem ser proposto como existente, sem ser pressuposto como existente, no mesmo ato de reflexão. Em suma, o dado apoditicamente evidente é aquele que não pode não ser. É nessa dupla negação, não poder não ser, que, portanto, reside a sua absoluta indubitabilidade, incorrigibilidade ou infalibilidade. Levando isso em consideração, Russell apresenta também em Introdução à Filosofia a definição geral de evidência apodítica nos seguintes termos. Em todas as circunstâncias, aplica-se o seguinte à evidência apodítica. Uma certeza apodítica é evidente se for impossível continuar a imaginá-la na unidade de uma consciência ou transformá-la de maneira tal que, enquanto ela mesma permanece como é ou foi como uma certeza atual, ao mesmo tempo a possibilidade de ser duvidoso ou não ser seja dada. Enquanto ela permanece, ao mesmo tempo a possibilidade de ser duvidoso ou não ser seja dada. Se isso for impossível, estamos diante de uma evidência apodítica. Nesse cenário, a reflexão crítica desempenha o papel de tentar contraditar a evidência em exame, almejando verificar a possibilidade do não ser do dado evidente. Se ela acabar comprovando o oposto da sua tentativa de refutação, então estará garantida a apoditicidade. A necessidade apodítica de uma evidência é assim assegurada quando a reflexão demonstra que a objetualidade aprendida naquela evidência não pode não ser, nem ser de outro modo. Devido a isso, Russell também denomina a reflexão crítica realizada com vistas à garantia da necessidade, produzida por essa dupla negação, né, de evidência teste. Uma evidência é apodítica se, juntamente com essa evidência, puder ser produzida uma evidência teste, em que a inexistência da possibilidade do não ser seja evidentemente dada. A apoditicidade, então, possui uma estrutura particular, própria, constituída por uma dupla camada intencional. Além da autodoação originária em uma síntese de preenchimento, sua configuração necessita de uma outra camada intencional, a evidência teste, que comprove a impossibilidade do não ser daquele dado. Assim compreendido, o conceito de evidência apodítica desempenha um papel realmente crucial dentro do projeto fenomenológico transcendental, que pode ser observado pelo menos em duas de suas implicações. No que diz respeito ao próprio objeto ou estado de coisas visado e intuído no processo de preenchimento, a apoditicidade garante que ele é efetivamente tal qual visado. E mais do que isso, que ele não pode ser, não pode não ser deste modo. Ou ainda, ela garante indubitavelmente o ser da objetualidade em questão. Além disso, no que concerne à verdade, a possibilidade de obtenção de evidências apodíticas implica correlativamente a defesa de que a fenomenologia transcendental é capaz de alcançar verdades igualmente marcadas pela indubitabilidade própria da apoditicidade. Em resumo, então, podemos definir que a evidência é apodítica quando submetida ao crivo de um ato de reflexão, demonstra sua indubitabilidade por atender ao critério da dupla negação quanto ao ser
da objetalidade envolvida no processo de preenchimento sintético. Ou seja, há evidência apodítica quando fica demonstrado que a objetalidade autodada originariamente é necessariamente conforme visada. Então, tentei delimitar um pouco aqui os conceitos de adequação e apoditicidade em contraponto ao de inadequação e de assertoricidade. E essa delimitação até agora realizada, assim espero, me fornece um embasamento para examinar, em linhas gerais, a alteração, ou pelo menos uma pequena, mas importante alteração, no entendimento husserliano sobre a relação entre adequação e apoditicidade, e, consequentemente, na sua compreensão sobre a possibilidade de obter evidências e, correlativamente, verdades com essas características. Nas investigações lógicas, obra na qual o pensamento husserliano sobre a evidência é fortemente orientado para o ideal de adequação, Husserl vincula intimamente os conceitos de adequação e apoditicidade, grosso modo por advogar que a plena adequação implica a indubitabilidade da evidência. Isso pode ser observado, por exemplo, em trecho do apêndice da sexta investigação, no qual ele afirma que não posso duvidar da percepção adequada puramente imanente, precisamente porque nela não há nenhum resíduo de intenção que ainda requeira preenchimento. Toda a intenção, ou seja, a intenção em todos os seus momentos, está preenchida. Com outras palavras, só é indubitável e evidente a percepção das próprias vivências efetivas. Ou seja, uma evidência adequada nesse contexto também é necessariamente apodítica, uma vez que a indubitabilidade é uma característica fundamental da apoditicidade, como acabamos de ver. Do mesmo modo, em Ideias 1, o adequado e o indubitável também coincidiam, conforme sublinha Tugendhat. Nesse texto de 1913, Husserl explicitamente associa a adequação e a apoditicidade ao definir evidência como um ato posicionante nos seguintes termos. O que habitualmente denominamos evidência e visão intelectiva é uma consciência dóxica posicional e, além disso, adequadamente doadora, que exclui o ser de outro modo. Nessa definição, a impossibilidade de ser de outro modo, característica da apoditicidade, não é elencada como uma característica que se articula com a adequação para configurar a evidência, mas ela é colocada como uma qualificação que explica o sentido da doação adequada. Assim, é possível observar que nessa fase, Husserl ainda não separou esses dois aspectos de forma clara. Mais precisamente, ele ainda não definiu a noção de apoditicidade como independente da adequação e concebida a partir da possibilidade de que uma evidência indubitável possa ser inadequada. Pelo contrário, para ele, a adequação implica a indubitabilidade como um dos seus aspectos essenciais, de modo que a evidência indubitável é necessariamente adequada e vice-versa. Essa imbricação entre adequação e apoditicidade permanece vigente nos escritos do início da década de 20. Reconhecimento textual inequívoco dessa interpretação husserliana pode ser encontrado no parágrafo 31 de Filosofia Primeira, ou seja, cerca de 10 anos após a publicação de Ideias 1, no qual o fenomenólogo explicitamente destaca o teste da dupla negação, que é constitutivo da apoditicidade, como uma característica da evidência adequada. Ela, a evidência adequada, vem à tona quando testamos tais evidências por meio de uma passagem pela negação ou pela dúvida. Se tento negar ou considerar duvidoso um exemplo de evidência adequada, então a impossibilidade do não sei ou da dúvida do que é evidente, do que é aprendido em absoluta doação, torna-se imediatamente aparente e o faz, por sua vez, com evidência adequada. Também podemos designar essa particularidade da evidência adequada como a sua apoditicidade. É claro que, inversamente, todos os casos de evidência apodítica são adequados. Podemos, portanto, tratar as duas expressões como equivalentes e fornecer uma ou outra em particular, dependendo precisamente se queremos dar ênfase à adequação ou à apoditicidade. Como fica patente nessa
nesse trecho, a apoditicidade é concebida como uma propriedade da evidência adequada. Em outras palavras, além da completude, em virtude da qual não resta nenhum horizonte de possibilidade aberto para outros enriquecimentos ou supressões do sentido de apreensão, a adequação também é caracterizada pela indubitabilidade proveniente da reflexão crítica, ou seja, a adequação é caracterizada pela apoditicidade. Com efeito, entende-se que toda indubitabilidade diz respeito à autodoação plena, né? Ou seja, que não existiria apoditicidade fora do contexto de adequação, pois, caso não houvesse autodoação completa, adequação, né, nesse sentido, então haveria a possibilidade de ser de outro modo, ou de não ser, o que afetaria a apoditicidade. Por isso, Russell aponta que toda a evidência apodítica é adequada e que essas noções descrevem o mesmo fenômeno apenas de perspectivas diferentes. A adequação ressalta que a objetalidade visada foi intuída plenamente em todas suas determinações, e a apoditicidade assegura que a autodoação é tão perfeita que não poderia ser anulada nem modificada. Poderíamos, então, denominar indiferentemente uma evidência adequada de apodítica e uma evidência apodítica adequada, na medida em que a diferença entre a adequação e a apoditicidade da evidência parece não ser extensional, mas intencional. Todavia, essa não é a última verdade sobre a apoditicidade, pois o entendimento sobre a relação dela com a adequação não se mantém o mesmo no transcurso da fenomenologia transcendental. Já em 1925, portanto, pouquíssimo tempo após os escritos que compõem Filosofia Primeira aqui abordados, no apêndice 12 de Introdução à Filosofia, Russell reconhece a possibilidade de dissociação entre tais conceitos ao refletir sobre a apoditicidade da própria subjetividade. Segundo ele, deve-se notar que uma consciência de apoditicidade, mesmo que seja autodada e intuída, pode ser inadequada. Qualquer pessoa que afirme com visão intelectiva é impensável para mim que eu não exista, eu sou e sou necessário, tem uma necessidade apodítica inadequadamente dada. Nesse texto, então, Russell pondera que, por um lado, existe indubitabilidade com relação à existência do eu. No entanto, por outro lado, a própria subjetividade não está completamente dada nessa evidência. Assim, sua evidência é apodítica, mas inadequada. Essa transformação na compreensão husserliana encontra confirmação nas Meditações Cartesianas, texto no qual ele claramente sustenta que a adequação e a apoditicidade de uma evidência não têm de andar de mãos dadas. E reitera essa desvinculação através da observação da esfera, novamente, da autorreflexão. Vou nos poupar dessa citação pela otimização do nosso tempo, mas é basicamente reiterando o que eu mostrei agora, que na autorreflexão, examinando o próprio eu, se percebe a necessidade apodítica de sua existência, ainda que o dado não seja plenamente adequado, né? Nesse momento da sua fenomenologia transcendental, então, Russell passa a sustentar a compatibilidade entre a obtenção de evidências apodíticas e a existência de um horizonte não preenchido, mas igualmente visado, relacionado àquela objetalidade intuída apoditicamente. Comparando com momentos anteriores do pensamento husserliano, podemos afirmar então que, se em ideias a ciência rigorosa tem as características da adequação e da apoditicidade, nas meditações ela precisa ter somente a apoditicidade. As proposições da filosofia, afirma agora Russell, devem excluir toda dúvida e, portanto, ser apodíticas, mas não precisam ser adequadas, isto é, não precisam expressar exaustivamente o sentido e a estrutura do seu assunto. Exemplar nesse contexto é a evidência apodítica de que o ego existe agora, isto é, a indubitabilidade do seu presente vivo, a qual não abarca completamente o seu ser em toda a sua plenitude.
Ou seja, trata-se de fato de uma evidência que pode ser apodítica e ainda assim ser insuficiente em adequação. De fato, observando atentamente as caracterizações previamente apresentadas, a adequação e a apoditicidade não são conceitos simplesmente intercambiáveis, pois eles descrevem e abrangem situações fenomenológicas essencialmente diferentes. Ou ainda, são conceitos que efetivamente possuem extensões distintas. Como visto, a adequação diz respeito ao grau de plenitude daquilo que é dado, enquanto a apoditicidade não diz respeito ao grau de plenitude da evidência, mas sim à possibilidade daquilo que é efetivamente dado ser ou não de outro modo, independente de sua eventual completude com relação ao visado. É por esse motivo que no apêndice 15 de Introdução à Filosofia, cujo título é justamente Como a apoditicidade se relaciona com a adequação, que Russell escreve que o que é apreendido pode ser apreendido na indubitabilidade absoluta, apoditicamente, e ainda assim o conteúdo de sentido, o conteúdo de determinação deste ser pode ser duvidoso. Ele não é dado como plenamente determinado. É talvez dado presuntivamente em larga escala, mas sem perturbar a apoditicidade. Essa dissociação entre a poditicidade e a adequação, que representa a proeminência da tematização da primeira em detrimento da segunda, expressa uma significativa mudança no pensamento husserliano. Um breve parêntese, tem um artigo chamado Evidência Política, de um pesquisador, acho que ele é americano, Schmidt, está nas referências dessa apresentação, no final eu mostro, em que ele faz um gráfico mostrando a quantidade de ocorrências dos termos adequação, adequado, evidente e apodítico em 5 obras do Russell, que vão de 1900, né, investigações lógicas, aí depois ideias 1, filosofia primeira, meditações cartesianas e a crise, portanto vai até 1936. E ele mostra que progressivamente a frequência em que o Russell usa o termo evidência permanece mais ou menos a mesma, no mesmo nível de intensidade, enquanto a adequação perde continuamente sua importância e a poditicidade torna-se cada vez mais importante no correr do desenvolvimento do seu pensamento, tendo o cume de mais ocorrências nos 5 livros que ele analisa nas meditações cartesianas. Então, essa mudança no pensamento husserliano, ela se refere fundamentalmente à sua compreensão sobre a intuição dos dados abarcados pela imanência egóica. E aí a gente chega nos momentos finais dessa minha fala. Se tanto nas investigações lógicas, quanto em a ideia da fenomenologia e ideias 1, por exemplo, a percepção imanente, ao contrário da transcendente, era concebida como indubitável e adequada, nas meditações cartesianas essa interpretação não é mais mantida. Embora, por um lado, o ego permaneça nas meditações, sendo definido como o último terreno e apoliticamente certo de juízos no qual toda e qualquer filosofia radical deve ser fundamentada, por outro, isso já não significa mais que os dados intuídos na autorreflexão transcendental sejam necessariamente adequados. Ou seja, a possibilidade de doação adequada dos conteúdos da imanência egóica passa a ser questionada. Nesse sentido, Russell aponta nessa mesma obra que se a percepção externa, que sem dúvidas não promove evidências adequadas, evidências apodíticas, é uma experiência, evidências adequadas, né? Se na percepção externa não se promove evidências adequadas, devido ao fato de que ela é uma experiência na qual a autodoação da coisa se configura como um horizonte geral, aberto, infinito, indeterminado, de elementos que não são eles próprios propriamente percepcionados, mas se apresentam em algum horizonte ainda a ser explorado, sempre a ser explorado, algo semelhante corresponde à certeza apodítica da experiência transcendental, do meu eu sou transcendental, na medida, na generalidade aberta do horizonte que lhe está ligado. Isso significa que a percepção interna, percepção que toma a vivência intencional e os seus conteúdos imanentes como objetos,
ao contrário do que anteriormente se vislumbrava, também não é capaz de apreender completamente o seu correlato, o que impede a consecução de uma evidência adequada. O reconhecimento dessa inadequação encontra seu fundamento mais geral no fato de que, rigorosamente falando, se tomados enquanto objetos, os atos intencionais de seus componentes não se dão a uma percepção interna de maneira isolada, estanque, acabados em si mesmo. Na verdade, eles implicam outros atos potenciais, predelineiam outras vivências intencionais a partir de si e também são eles próprios resultados de atos predelineados, de modo que eles se realizam em meio a todo um horizonte que não pode ser desconsiderado nas suas apreensões. Em termos husserlianos, cada cogito, por exemplo, traz em si próprio algo, e como algo desvendável, uma potencialidade que lhe é imanente, de possíveis vivências referíveis ao mesmo objeto intencional e realizáveis a partir do eu. Em cada cogito, encontramos, como a fenomenologia diz, horizontes. Nesse contexto, um dos aspectos mais relevantes do conceito de horizonte é aquele que permite observar a interrelação e a temporalidade das vivências intencionais. Potencialidade e atualidade pertencem, sobretudo, a certas relações mútuas entre atos, e o que é significativo sobre elas é que são temporais. A penetração nos horizontes intencionais ocorre no lado noético, dentro de um horizonte de um antes, de um depois, que circunda um agora de cada ato realizado. Diante disso, estabelece-se que a inadequação vinculada às vivências intencionais repousa no seu caráter eminentemente temporal. Embora não se perfilem espaço-temporalmente, em função da materialidade, né, como é o caso de objetos externos, elas se distendem em perfis temporais, e isso impede que, no agora tomado isoladamente, possam ser adequadamente intuídas. É nesse cenário de inadequação, mas também de defesa da possibilidade de obtenção de evidências apodíticas, que inclusive legitima a esfera egológica transcendental, é esse cenário, né, de inadequação que legitima a esfera egológica transcendental como o campo aberto para o desenvolvimento de investigações fenomenológicas. Como bem aponta Sokolovsky, há espaço para crescimento, precisão e desenvolvimento na filosofia. Em qualquer fase da sua realização, a fenomenologia pode ter uma certa incompletude. As suas intenções podem estar rodeadas de componentes covisados e pré-visados, que não são preenchidos e ainda são inexplorados. Mas o que ela consegue dizer deve ser dito apoditicamente. A experiência transcendental que temos da nossa subjetividade é apodítica e pode servir de base para julgamentos apodíticos que constituirão a nossa ciência última. Conclusivamente, para os objetivos dessa comunicação, creio que o fundamental pode ser resumido nos seguintes termos. Embora preserve o sentido do conceito de evidência como consciência sintética de autodoação originária, a posição husserliana sobre a relação entre adequação e apoditicidade na consecução de evidências sofre uma inflexão relevante ao longo do desenvolvimento da fenomenologia transcendental, com implicações na questão da possibilidade de obtenção de evidências capazes de promover a autodoação originária do visado de maneira completa, adequada por um lado, e ou radicalmente indubitável, apodítica por outro. Por um lado, a evidência adequada acaba por se estabelecer como uma ideia que permanece em aberto se por questões de princípio não reside no infinito. Uma meta a ser perseguida, ainda que não haja garantias de que possa ser alcançada. Por outro lado, desarraigada da adequação, a evidência apodítica é confirmada como fonte de fundamentação com base na qual a fenomenologia pode se consolidar, visto que é claro que o sentido de indubitabilidade em que o ego acede à doação através da redução transcendental corresponde efetivamente ao conceito de apoditicidade. Assegurada dentro do escopo do projeto fenomenológico transcendental, a tarefa de uma reflexão apodítica, então, é indagar até que ponto chega a apoditicidade da subjetividade transcendental. Dito em termos husserlianos,
sua tarefa é investigar quão longe se estendem os elementos absolutamente indubitáveis da esfera transcendental. Termino assim, então, essa minha fala. Não sei se eu extrapolei, teve uma ligação aqui no meio do caminho, perdi o controle do tempo. Essas são as referências dos textos explicitamente citados ao longo dessa apresentação. Agradeço mais uma vez a todas e todos pela paciência e devolvo a palavra, então, para o professor Flávio. Muito obrigado.